pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor João Cirineu e vamos iniciar o segundo bimestre. Na apostila de vocês, o assunto aí que é para a gente tratar, que foi decidido que a gente deve estudar, é número complexo. E eu não vou, nesse primeiro vídeo, ater muito a apostila, mas sim eu vou ater esse livro. Então, para dar os créditos, para o autor desse livro, vamos dar uma olhada aqui na capa. Então, o nome desse livro é Matemática do Ensino Médio, é um livro didático, né? Esse livro é da escola, já foi usado na escola um tempo atrás, e o autor do livro, depois vocês podem estar procurando em algum PDF, esse livro que é um livro de uma autora muito boa, né? Que é a Kátia Stocco Smolli e Maria Guinês Diniz, da editora Saraiva. E aqui o assunto eu vou estudar aqui com vocês, então. Números não reais. Então, existem números que eles não são reais. Números imaginários. Quais são as raízes de x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero? Então, ao resolver essa raiz, nós percebemos que o delta, aquele discriminante delta, o b ao quadrado menos 4ac, que ele é um número negativo. Ele sendo negativo, a resposta da equação deu menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de menos 11 sobre 2. Na época, quando esse problema ele começou a aparecer, então, no conjunto dos números reais, essa equação não possui solução, pois não existe um número real R, tal que esse R ao quadrado é menos 11. Não por causa do 11, mas por causa do negativo. Então, era uma unanimidade você entender que como que você vai multiplicar dois números e o sinal dele dá negativo. Se você multiplicar dois números iguais, se for 2 negativo, vai multiplicar, vai dar positivo. A outra opção é, se ele não é negativo, então ele é positivo. Mas quando multiplica 2 positivo, também dá positivo. Então, no momento da história, que esse problema surgiu, eles eram unânimes em dizer que esse número era um número impossível de se determinar a raiz quadrada dele. Eles chamavam esse número de místico, um número assim que era para atazanar mesmo a cabeça dos matemáticos. Então, no entanto, nesta unidade, estudaremos um novo campo numérico, que é o campo dos números complexos, e que, através desse estudo, vai ser possível resolver a equação quando a gente tem um delta negativo. Um pouco de história. Então, se a história, ela colocou muita gente diante desse problema e todo mundo corria para dar uma solução para isso. Como que ia ficar, então, esse problema? Porque havia muita coisa que eles tinham já descoberto que era boa. Eles não podiam também pegar e rasgar tudo e jogar fora. Eles lidavam com o problema dessa escrita, desse problema que seria o negativo. Então, vou citar aqui 4 matemáticos que teve evolução nesse problema. O primeiro foi o Girardi, em 1629. Então, o que o Girardi ele tinha assim como um pensamento, Aqui, ó. Então, o Girardi ele admitia sim que existia um número, Esse número ele era feito de duas partes, uma parte que era uma parte A, que não havia nenhum problema em escrever, e mais B vezes uma quantidade de menos 1, Exemplo, por exemplo, aqui você tinha lá 2 mais menos 16. Então, observe que o problema não era com o 16. O 16 eu poderia criar aqui, poderia resolver por 4. Mas o problema era com esse menos 1. Porque 16 menos 16 é 16 vezes menos 1. Então, eu teria 4 vezes essa unidade aqui, menos 1. Então, Girardi, ele admitia que você podia resolver esse problema tirando o 16 de dentro e deixando lá dentro apenas o negativo.
Mas isso, né, tudo bem entendido, né, eles achavam até legal a ideia dele, mas não colava muito, não. Aí Descartes, em 1637, teve uma outra ideia para resolver essa situação. Então ele falou assim, bom, é unânime que esse número negativo, a gente não está conseguindo, né, resolver o que pôr no lugar dele. Mas é uma coisa a gente sabe, que esse A é um número real. E esse B vai ser uma quantidade de unidade imaginária, de um número imaginário. Esse B aqui é a quantidade de número imaginário. E o número imaginário, que no caso era o raiz quadrada de menos 1. Né? Então ele entendia que esse número aqui, raiz quadrada de menos 1, como é 1 é uma unidade imaginária. Então, o que Descartes acrescentou para nós, né, nesse assunto? Ele acrescentou assim, que o A é a parte real do número. Então ele já estava considerando tudo isso daqui como um número só. E que o B era outra parte do número, a parte imaginária. Mas ainda o pessoal achava que alguma coisa não estava assim, dando, né, assim, não estava colando muito, ainda precisava. Então aí veio Euler em 1748. Então ele falou assim, bom, vamos, já que a gente já é consenso dizer que esse menos 1 é uma unidade imaginária, vamos então chamar essa unidade de I. Aqui I seria então o número imaginário. E aí Euler dizia assim, por exemplo, uma solução 4 mais 3 vezes menos 1. Eu tenho 3 unidades imaginárias. Então eu poderia responder esse número como 4 mais 3i. E essa era a notação. Euler avançou bastante, né, com relação a isso. E eles já tinham isso como unanimidade já, que esse i era realmente uma unidade imaginária e que não tinha como a gente negar isso. O que ainda não estava muito certo, se isso tudo que eu circulei, isso era um número ou não. Aí vem o Gauss, em 1777. Ele chega e bate o martelo. Por que o Gauss tem toda essa autoridade para bater o martelo? Porque ele, depois eu vou montar um vídeo, ele criou um plano e ele conseguiu representar nesse plano tanto os números reais, que era uma coisa que já conseguia representar em cima de uma reta, mas aí ele criou um jeito de representar também esses números que a gente está vendo ele aparecendo. Então, o que o Gauss definiu? Bom, ele definiu que esse A mais esse B vezes I é um número, e esse número é chamado de número complexo. E esse número passou a ter um status de ser um campo numérico. Era um outro campo de número que começava a surgir na história dos números, né? Onde o A, ele não negava o que o Descartes falou, A era a parte real do número, e esse B era a quantidade de unidade imaginária do número. E a unidade imaginária era a raiz quadrada de menos 1, como todos os outros matemáticos, né, tinham falado, e ele não discordava disso. Aí, por exemplo, o problema que a gente vai resolver, uma situação aqui, resolver essa equação de segundo grau. Eu calculei o delta, deu menos 16. Aí o x é o menos b, como lá o b é menos 6, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de menos 16 dividido por 2. Menos e menos, então aqui ficou mais, eu pus 3 porque eu dividi esse 6 por 2, então deu 3. Aí a raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 16 é um número 4. E 4 dividido por 2, então dá 2. Então eu tenho aqui que o resultado dessa equação, né, segundo Gauss, eu poderia descrever assim, como 3 mais ou menos 2i. Ou seja, 3 mais 2i, e a outra resposta, 3 menos 2i. E assim, né, conclui-se, se a gente olhar aqui bem no rodapé do livro, ó,
Podemos então dizer que 3 mais 2i e 3 menos 2i são as soluções de x² menos 6x mais 3 igual a 0. Esses números são chamados de números complexos.